placar de aprovação da reforma tributária e o monitoramento das redes sociais apontam que Jair Bolsonaro saiu derrotado do embate que travou com Tarcísio de Freitas. Os dois se reuniram hoje em Brasília depois da divergência pública em torno do tema e afirmam que selaram a paz. Reportagem de Tainá Farfã. Políticos da própria base bolsonarista disseram à CNN que o ex-presidente saiu fragilizado do embate da reforma tributária. Embora tenha votado majoritariamente contra, o PL, partido de Bolsonaro, deu 20 votos a favor no primeiro turno e 18 no segundo. No Twitter, o ex-ministro de Bolsonaro, Ciro Nogueira, escreveu, abre aspas, nenhuma oposição pode ser contra o Brasil. O Brasil que queremos é maior do que todos nós. O Brasil que queremos pode não ser o de hoje, mas é hoje que temos a obrigação de construí-lo. Fecha aspas. Mais tarde, o presidente do PP voltou às redes sociais e saiu em defesa de Bolsonaro. Ciro Nogueira escreveu, abre aspas, querem jogar o presidente Bolsonaro contra tudo e contra todos, mas se esquecem que ele sempre seguiu os próprios caminhos e assim chegou à presidência da República, fecha aspas. Tarcísio, por sua vez, recebeu elogios do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e agradecimentos do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Durante coletiva, Lira disse que falou com Bolsonaro e que destacou ao ex-presidente que Tarcísio é um amigo que precisa ser preservado. Colocando justamente, sem fazer nenhum juízo de valor, nem pedindo posicionamentos, que essa reforma nasceu no governo dele e fiz a ele uma observação de que o governador Tarcísio foi muito correto com o tratamento da PEC e que é um amigo que precisa ser, acima de tudo, preservado. Uma reunião nesta sexta-feira selou a paz entre Tarcísio e Bolsonaro. O ex-presidente disse à CNN que a conversa foi positiva e os dois voltaram ao que eram antes. A CNN apurou ainda que Tarcísio disse a Bolsonaro que amigo é aquele que diz o que o outro não quer ouvir, que o ex-presidente errou ao adotar a narrativa de que a reforma tributária era uma reforma do PT e ressaltou que é contra o radicalismo. O monitoramento de redes sociais sobre menções positivas e negativas de cada um dos agentes políticos relacionados à reforma tributária mostra que Tarcísio de Freitas teve 49% de menções positivas e 51% de negativas. Já Bolsonaro teve 71% de negativas e 29% de positivas. O levantamento da Quest levou em conta 5.300.000 menções sobre a reforma tributária no Twitter, no Instagram e no Facebook. A CNN, o deputado federal e também ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles, afirmou que o tempo vai dizer se Tarcísio de Freitas saiu maior ou menor após o atrito com Jair Bolsonaro. Dentro dos eleitores da direita, dentro do espectro da direita, ficou realmente uma sensação ruim, né? De que ele preferiu conversar com o Haddad, preferiu conversar com os partidos do Centrão e com o próprio PT, do que dar suporte a uma visão muito equilibrada, nada radical, bastante razoável dos deputados da direita. Mas, enfim, o tempo vai dizer isso. Bem, não sei se a visão dos deputados ali da direita sobre a reforma tributária era equilibrada. Acho que não. O deputado Ricardo Salles queria o apoio de Tarcísio de Freitas para se candidatar a prefeito. Não conseguiu, mas vou começar a análise aqui com o nosso Cristiano Noronha. Cris, de que tamanho sai Jair Bolsonaro depois desse embate da reforma tributária? É o primeiro que ele trava após o julgamento do TSE. Raquel, é importante dizer que, em geral, o comportamento do ex-presidente Jair Bolsonaro se meu adversário está de um lado, eu tenho que ir para o outro, né? Então, ele se colocou nessa posição de absoluto distanciamento e até crítica, porque está sendo aprovada agora no governo do presidente Lula.
né? Então, ele errou, foi um posicionamento estratégico errado. Ele deveria, na minha opinião, ter, de certa forma, assumido e dito, estamos ali com o Tarcísio para negociar e melhorar essa proposta, para evitar que isso se torne. Então, assumir uma parte dessa vitória e aparecer como um coordenador, como uma voz da oposição dentro desse debate da reforma tributária. Então, ele acaba, de certa forma, saindo menor, sim, né? Saiu menor porque a reforma foi aprovada com um apoio, não posso dizer expressivo, mas um apoio relevante, inclusive do próprio partido dele, mostrando que ele perdeu no debate e ele mostrando que uma dificuldade de ter a união dentro da própria casa, né? Ou seja, e foi importante uma fala que também o Arthur Lira falou hoje, que esse posicionamento, se o Bolsonaro ele não toma, de certa forma, essa iniciativa de conversa e tal, toda essa movimentação, isso ainda não está descartado que eventualmente possa acontecer, mas acaba jogando o Tarcísio no outro lado, num campo que pode ser eventualmente encampado pelo PP, pelos republicanos, pelo PSD, eventualmente no futuro, e deixar o Bolsonaro eventualmente ainda mais isolado na disputa presidencial. Essa disputa a disputa presidencial, ela é é como se fosse uma luta de boxe, né? São feitos de vários rounds, né? O Bolsonaro perdeu um round ao se tornar inelegível, está perdendo outro round importante nessa reforma tributária. Agora, vamos ver o que ele... Tem outros rounds pela frente, tem muita coisa ainda para acontecer. Dá tempo dele eventualmente recuperar esse prestígio? Dá. Agora ele vai ter que, na minha avaliação, reavaliar alguns posicionamentos e eventualmente até como lida com aliados tão relevantes quanto esse do peso de Tarcísio de Freitas. Posso remendar rapidinho, que tem dois pontos que eu acho que do que Bolsonaro disse naquela reunião com Tarcísio, com a bancada do PL, que mostram que o radar político dele não estava bem calibrado, estava descalibrado. Primeiro, ele não perceber que havia já um vento favorável à aprovação da reforma e poderia adotar esse discurso que o Cristiano estava apontando. De, olha, dá para melhorar esse texto, para aprovar, mas dá para fazer tal ou tal ajuste, que foi o que Tarcísio, que Eduardo Leite, que vários governadores fizeram. E o segundo, quando ele fala, inclusive aquela fala que ele interrompe Tarcísio, se a bancada do PL estiver unida, não aprova nada. E não foi bem assim. A bancada não estava unida e mesmo se não tivesse dado os 20 votos favoráveis, o vento estava tão a favor. E eu acho que o impulso dos governadores foi tão crucial, além dos próprios partidos, que o PL acabou não fazendo diferença. Ô, Daniel, mas deixa eu amarrar o que os dois estão falando e jogar para você, que é o seguinte: Cristiano e Yuri estão pedindo de Bolsonaro a mesma coisa que Tarcísio de Freitas: pragmatismo. Pragmatismo para tentar sentir o vento da política, jogar do lado certo. Pragmatismo que ele nunca teve. Um dos motivos que ele perde a reeleição é porque ele se recusa a se vacinar. Essa oposição dele radical e a forma como ele pensa mesmo, é muito pedir isso de Jair Bolsonaro? Então, Raquel, deixa eu contar uma coisa aqui, porque eu acompanhei esses 4 anos de governo Bolsonaro e muito especialmente ali a gestão de Tarcísio de Freitas no Ministério da Infraestrutura. E eu sempre vi Tarcísio como uma pessoa que tentava sair do cercadinho. Importante lembrar que na última eleição, tanto Lula quanto Bolsonaro falaram essencialmente para os seus cercadinhos. E Tarcísio tenta romper um pouco a lógica desse cercadinho. No auge da pandemia de Covid-19, Tarcísio dizia ali para várias pessoas o seguinte, que o Bolsonaro tinha ganhado na opinião pública um debate sobre o fecha-tudo, que as pessoas tinham uma preocupação sobre como elas iam se sustentar. As pessoas mais pobres tinham uma verdadeira e legítima preocupação do seu ganha-pão, de como ir trabalhar. E nisso ele dizia, Bolsonaro já ganhou essa batalha. Onde que Bolsonaro está perdendo? Bolsonaro está perdendo, e ele dizia isso ao presidente, nas conversas mais reservadas, estava perdendo na vacinação, estava perdendo, digamos, numa certa sabotagem do uso de máscaras. Então ele nunca foi
extremo de um lado ou extremo de outro. É essa posição em que ele está se colocando agora. Eu acho que a gente percebe muito mais esse tensionamento do lado de tentar falar com gente do meio, da política de fora do cercadinho, do que um tensionamento pessoal entre Tarcísio e Bolsonaro, que hoje interlocutores dos dois me disseram que não existe, porque os dois se gostam. Os dois se gostam de verdade e estão mais recompostos do que ontem. Ontem houve um mal-estar e eles se recompuseram. Agora, a postura de Tarcísio é falar para o eleitor do meio, uma postura que Bolsonaro sempre se recusou a ter. Só para concluir, o que esses interlocutores dos dois disseram hoje é que, para evitar esse tipo de ruído, os dois precisam conversar mais. Bolsonaro está instalado em Brasília, vai pouco para São Paulo, Tarcísio está instalado em São Paulo, tem vindo pouco para Brasília, com exceção dessa semana. Os dois precisam estar mais juntos, os dois precisam estar mais perto para afinar o discurso. Um depende do outro também, para ter algum sucesso político ou eleitoral, né? Não, assim, certamente um depende... Quem depende mais do outro agora, né? Certamente um depende do outro, né? Jair Bolsonaro precisa ser o padrinho de Tarcísio para ter relevância, o bolsonarismo precisa de cargos no governo de São Paulo, o Tarcísio não pode abrir mão dos votos do bolsonarismo. Agora, a dúvida que fica, Cris, é de que tamanho sai Tarcísio dessa história, porque, e Fernanda, você tem aquela tela das menções positivas e negativas? Coloca para nós. Vamos dar uma olhadinha ali em Tarcísio de Freitas. Olha, praticamente equilibrado, Cris. 49% de menções positivas, 51% de menções negativas. Ele recuou hoje, ficou mais recluso, não foi para a rede social, não entrou na lacração, mas saiu ali um pouco machucado nessa extrema-direita, ganhou, né, relevância no PIB, na opinião pública, mas rende voto? Mas você veja que o percentual de menção negativa dele é menor do que a do Bolsonaro. Isso é que é importante também. Então, isso significa que o Tarcísio tem mais espaço também para também chegar a esse centro. Hoje, o Tarcísio depende muito do sucesso dele, obviamente, como governador. E a gente viu erros cometidos por políticos, né? Por exemplo, o Dória, ele foi eleito, quando ele foi eleito presidente, quando ele foi eleito governador de São Paulo, ele passou a trabalhar muito intensamente a favor da sucessão presidencial. O Tarcísio não, e pagou um preço alto por isso, sua popularidade caiu consideravelmente, não conseguiu nem se viabilizar dentro do próprio partido, do PSDB. Então, o Tarcísio ele é um equilíbrio muito ali inteligente que ele tem que fazer entre essa pretensão de sucessão presidencial e também governar o Estado, né? E o Tarcísio também, ele acabou optando também por ficar do lado da parte empresarial, econômica de São Paulo, que fez uma manifestação muito ostensiva a favor da reforma tributária. Então, o Tarcísio tem que equilibrar muito isso e ver para que lado está pendendo para ele também se posicionar. Cris, deixa eu jogar uma provocação rápida para o Yuri antes da gente encerrar esse tema. Yuri, a gente consegue perceber ali a dificuldade do Tarcísio de Freitas de também se posicionar, né? Você tá enxergando ele conseguindo criar essa identidade? Eu acho que ele tem essa identidade do técnico, né? E a outra coisa, agora me veio o que eu queria te perguntar. Quando o Daniel falou também, os dois, ele e Bolsonaro, sempre foram amigos, sempre estiveram juntos, mas agora tem um fora do jogo. E tem o outro que pode ocupar a cadeira. E quando o Bolsonaro fala naquela reunião, ele diz, tem um momento que ele fala, o Tarcísio entende menos de política que vocês. Será que está tão azeitado assim? Eu acho que é uma injustiça com o governador. Ninguém se transforma. É verdade, Tarcísio sempre reconheceu que foi a intuição de Jair Bolsonaro que o colocou candidato ao governo de São Paulo e foi uma intuição certeira. Isso, neste momento, naquele momento, quando Bolsonaro aponta Tarcísio como candidato em São Paulo, o radar dele estava super afiado e campanha exitosa, ponto. Mas daí a dizer que Tarcísio não tem tino político é um pouco injusto com alguém que perspassou 3 governos diferentes,
né? Começou ainda no governo Dilma a alçar a sua escada de cargos, depois governo Michel Temer, vira ministro com Bolsonaro, é eleito governador. E acho que o ponto do quanto ele entrou no jogo para fazer diferença no jogo da reforma tributária ficou marcante pelo texto que foi aprovado, que teve influência direta dele, dos governadores, e pelo resultado da bancada do Estado de São Paulo. Maior bancada da Câmara, 70 votos possíveis, 53 foram favoráveis à reforma, 76%, 3 votos favoráveis para a reforma para cada um contrário, sem falar o Republicanos, que entregou 36 votos de 39 votantes. Então, ele teve muito êxito político nessa discussão toda.